Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Nádia Pesses da Silveira, professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e que contribui para o desenvolvimento científico e tecnológico do país e também por todas as pessoas que têm a oportunidade de conviver e viver com ela. Mulheres na Ciência, que começa a matriarcar. Seja muito bem-vinda, professora Nádia. E boa tarde a todos e todas que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Obrigada, professora Nádia, pela tua presença aqui no Química em Arte. É uma honra e uma alegria te ter aqui. Muitas das entrevistadas me perguntam quem é ou quem são as mulheres inspiradoras. E uma das minhas mulheres inspiradoras é tu, que foi minha orientadora no doutorado e que me abriu portas, né, para muitas coisas. Muito obrigada. Nádia, tu fez graduação em Química Industrial na Universidade Federal de Santa Maria, fez mestrado na URGS, doutorado na Alemanha e pós-doutorado na França. O que fez o teu olho brilhar para estudar química? É uma pergunta interessante, porque normalmente a gente tem um catalisador. Né? O meu catalisador foi o fato do meu pai ter uma farmácia artesanal. Na verdade, era uma farmácia na época, ele era farmacêutico autodidata, existia, né? Era uma profissão reconhecida. Aprendia com alguém, tinha uma pequena farmácia, fazia fórmulas, e eu acompanhava ele desde pequena na formulação de pomadas e algumas xaropes, algumas coisas que ele fazia. E aquilo foi me envolvendo, eu fui gostando, eu achava interessante a vidraria. E quando eu fiquei mais velha, eu fui para uma escola estadual que tinha, né, de ensino fundamental, já nos anos finais, que tinha química, um laboratório bom de química, e fazíamos experimentos que me estimulou mais ainda. E depois a gente, né, começou a ler, né, comecei a ler livros e acabei caindo na história das cientistas, Marie Curie e outros cientistas que são referência para nós até hoje. E aquilo me envolveu, e eu então decidi que eu gostaria de estudar química. Ai, que legal. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de ter um laboratório em casa, ou ter alguém que estimule, né, para ter esse olhar mais atento, né, à química, e a gente acabar se apaixonando por ela. E tu é natural de Santa Maria? Não, eu sou natural de Santiago, que é uma cidade que fica mais a oeste, né, quem vai em direção uruguaiana, no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Uma cidade pequena, na época, sempre teve em torno de 50 mil habitantes. Para fazer os estudos, eu tive que me mudar para Santa Maria, que fica um certo tempo de lá, onde existia, então, a Faculdade de Química Industrial. Até hoje, né? Muito boa, uma faculdade de excelência. Com certeza. Tanto o doutorado quanto o pós-doutorado, tu fez fora do país. Conta para nós como é que foi essa experiência, né? Como é que foi ter essa oportunidade de fazer um doutorado inteiro, né, no exterior? Primeiramente, eu me formei e fui fazer um período de trabalho na África, em Moçambique. Fiquei 3 anos. Trabalhei como química da indústria têxtil. Como eu queria me aprimorar na química, eu voltei ao Brasil e fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse mestrado, eu conheci o professor Dimitrios Sames, que havia feito doutorado na Alemanha, e me disse, olha, o meu orientador recebe estrangeiros, vamos tentar uma bolsa para que você possa ficar um período na Alemanha. E eu fiz a solicitação de bolsa do doutorado na Alemanha, pelo Deutsche Akademische Austauschdienst, que é o órgão que tem, né, bolsas para as pessoas fazerem doutorado lá. E eu acabei sendo aceita e fui, então, fazer o doutorado na Alemanha. Voltando do doutorado, fiz concurso para a universidade, iniciei a trabalhar aqui como docente e fui, então, em um determinado momento, solicitada pelo departamento a realizar um pós-doutorado, porque isso seria a forma de aprimorar mais ainda. Até hoje é um projeto das instituições que seus professores façam atualizações científicas. Então, eu fui fazer o pós-doutorado na França, numa área que estava em ascensão no Brasil, que era o uso da luz síncrotron, que hoje a gente tem um grande laboratório no Brasil. Na época foi uma oportunidade que eu tive de aprender mais sobre essas técnicas para poder aplicá-las aqui no laboratório de luz síncrotron do Brasil. E assim, então, eu finalizei pós-doutorado, retornando e continuo ativa até hoje. E lá em Moçambique, tu foi chefe de um laboratório. Como é que foi essa experiência também estando lá fora?
Foi a minha primeira experiência internacional como química. Eu fui contratada pelo centro têxtil do país, onde eles gerenciavam as indústrias que produziam tecidos coloridos, e a gente tinha esse controle de qualidade através do laboratório químico. Então, em uma das indústrias, eu fui chefe do laboratório, e a gente fez uma série de trabalhos de recuperação da estrutura, organização interna dos laboratórios, do controle de qualidade, os polígrafos, enfim, material de trabalho. Eu dava cursos técnicos para o pessoal da empresa sobre química básica. Então, foi uma experiência muito bacana, porque me permitiu praticar a química, mas, ao mesmo tempo, me permitiu conviver com outra cultura. E isso mudou a minha vida, porque a cultura que a gente carrega, ela é uma, e no momento que tu sai do país para ir para um outro país, tu adquire uma outra cultura, e essa cultura passa a fazer parte da tua cultura. Então, para mim, a partir dessa experiência, eu tenho muita afinidade com a cultura do país, né, de Moçambique, que é uma das culturas africanas. Me identifico muito com a raça negra, com a forma de se comportar, com a cultura, com a música, porque foi uma coisa que me impactou muito. Então, isso é uma coisa bacana, porque acaba trazendo mais alegria, mais cultura, mais conhecimento para a gente. Tu chegou a retornar depois desse período? Tu chegou Não, a retornar? o plano é, o ano que vem provavelmente estarei visitando, mas nunca mais voltei. Ah, que legal, que legal. Não, é bom nessas essas trocas, nessa experiência, troca a questão cultural, como tu falou, e acho que abre a nossa mente para muita coisa, não só para a ciência, mas para a vida como um todo, né? Exato. Tem mais de 300 publicações, se a gente pegar o teu Lattes, assim, começa a rodar assim, não para mais, né? Publicações de artigos, né, em torno de 100 capítulos de livros, na verdade, e outras publicações em eventos, sim. Bastante, não só em jornais, em revistas, em capítulos de livros, né? Enfim, mais de 6.000 citações, né? Tu tem mais de 80 orientações também, entre mestrado, doutorado, pós-doc, aluno de iniciação científica, TCC e muitas coisas. Eu acho que para ti, assim, talvez tu não enxergue dessa forma, mas para nós que somos e que fomos os teus orientandos, a gente, nossa, quanta gente, né? Principalmente que o laboratório está sempre movimentado, sempre agitado, enfim, e com bastante produção. Quais são as maiores dificuldades que tu enxerga hoje de se fazer pesquisa no Brasil? Bom, nós passamos por um período bastante difícil, que é muito similar ao que se viveu nos anos 90, em termos de financiamento. Nós tivemos uma fase de crescimento, depois passamos nos últimos 4 anos por uma fase de enxugamento da estrutura, e fazer ciência no Brasil se tornou mais difícil nos últimos tempos, mas nunca foi fácil. A visão que se tem no país da ciência, ela parece estar desconectada da aplicação da ciência, e acho que a maior dificuldade, além de não se ter o financiamento adequado, é a estrutura de utilização do financiamento, que é muito precária, a parte administrativa, que a gente não tem muito apoio, né? Em geral, não existe essa estrutura montada. Eu penso que é a própria mentalidade, a cultura em que o setor produtivo industrial busca a universidade, mas muitas vezes, em alguns casos, não avalia o custo, acha que o custo é alto, né, da realização da pesquisa, ou não incorpora as capacidades que a gente forma. Então, se eu tenho um projeto, por exemplo, para introduzir algo numa bebida energética que vem da química coloidal, alguma empresa pode se interessar. Para manter aquele produto em constante crescimento e atualização, precisamos de pessoas com formação adequada. Então, a dificuldade é que o setor produtivo, a indústria, no caso, estou dando um exemplo apenas, teria uma certa dificuldade de incorporar a pessoa com a formação adequada, doutor ou mestre. Isso faz com que a gente tenha formação de pessoas, mas não uma absorção adequada. E faz com que muitas pessoas saiam do país ou que vão trabalhar em outra atividade que possa render economicamente por uma questão de sobrevivência.
Me parece que o maior desafio é toda a estrutura de absorção, que inclui a necessidade que se tem de ter estrutura administrativa adequada. Então, se eu captar um determinado valor, né, por exemplo, R$ 500 para aplicar dentro da pesquisa, eu vou precisar realizar compras, eu vou precisar realizar prestação de contas, eu vou precisar receber o material, vou precisar arquivar o material. Todo esse processo é feito pelo próprio pesquisador e seu grupo de pesquisas. Não existe, em geral, nas grandes instituições, alguma estrutura existe, mas é pouca. E isso faz com que o tempo do pesquisador seja consumido em parte nessas atividades. Então, além do financiamento da invisibilidade social, existe esse problema da estrutura que é necessária para manter as atividades, que ela ainda é precária de uma maneira geral no Brasil. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente acaba, às vezes, não é perdendo tempo, né? A gente sabe que a gente tem que fazer as coisas corretas, tem que prestar contas do que a gente gasta, enfim, mas a gente acaba ocupando muito do nosso tempo em coisas, em questões burocráticas, né? A gente poderia estar estudando com os nossos alunos, fazendo nossas pesquisas, enfim. E a gente acaba perdendo muito tempo, né, com questões burocráticas e que eu acho que realmente atrapalha, né? Como tu mesmo relatou. E se a gente comparar, por exemplo, né? Porque tu teve essa experiência, né? Tanto da academia quanto da questão da indústria, né? Brasil e exterior, né? Sei que França e Alemanha têm perfis diferentes, mas, né, continua sendo no exterior. Quais são as principais diferenças? Tu acha que tu já citou algumas, né? Mas só para ficar mais claro, assim, pela tua experiência, as diferenças que tem, né, de se fazer pesquisa aqui no Brasil e de se fazer pesquisa lá no exterior. Bom, em geral, a estratégia brasileira de formação de cientistas é boa, porque nós temos os cursos de pós-graduação bem articulados, nós temos toda uma estrutura disponível, porém, a cultura da sociedade não reconhece no Brasil o papel do cientista. E isso faz com que as prioridades orçamentárias, a tramitação das leis não tenha prioridade. E, como consequência, o sistema que forma muitas pessoas, que possibilita os alunos nas universidades terem uma formação boa, esse sistema, ao mesmo tempo, não absorve e também, muitas vezes, não respeita a figura de uma pessoa que se denomina cientista, porque essa profissão, no Brasil, digamos assim, é uma profissão que parece que não tem seu lugar, enquanto que em países mais antigos, que tem tradição, onde surgiu a ciência e tal, eles têm muito respeito pelo cientista. Então, um cientista ou uma cientista em países como Alemanha ou França é considerada uma autoridade, enquanto que na nossa cultura essa profissão não é visibilizada. Um pouco o que acontece com os químicos. Químicos é uma profissão muito importante, trabalha com todos os insumos que se conhece hoje, inclusive aqueles alimentares, muitos insumos são base química, e a profissão do químico não tem visibilidade. Então, é semelhante. Eu penso que é um problema de cultura, de compreensão do que é o papel de um cientista. Porque se a gente pegar, o Brasil tem carnaval, tem expressão cultural, tem música, tem artes plásticas, tem várias manifestações culturais que utilizam insumos vindos dessa indústria. Por exemplo, tintas, corantes, vestimenta, todo o material que se usa hoje em dia tem base na química, desenvolvimento químico, mas esse profissional da química ele é invisibilizado. Mesmo nos editais, né, de pesquisa, claro, a gente tem, né, editais onde a gente ganha suporte financeiro, mas se a gente diz para alguém, eu sou química e eu estou recebendo um recurso para fazer um experimento no laboratório de química da universidade, as pessoas vão perguntar, mas não é dinheiro jogado fora? As pessoas não entendem que a ciência é um rito que tem seus procedimentos e que depende de, para termos algo novo,
Nós precisamos ter uma grande comunidade trabalhando na área. Não basta eu ter um químico ou uma química no Brasil para fazer um trabalho com uma tinta nova ou com um corante. Essa tinta base d'água, esse corante não poluente, ele só vai surgir do trabalho de muitas equipes, porque ao final vai se ter um resumo de tudo e vai se conseguir extrair dali conhecimento novo. O fazer científico faz parte de um grande tabuleiro. E para que as peças andem, é necessário energia cinética, né? Nós temos que transformar a energia potencial em energia cinética, e isso é feito através de ações de suporte. É como se eu quiser dar um exemplo, para uma escola de samba funcionar, muito do recurso vem do apoio financeiro da cidade, ou do estado, ou do país. Ou uma parte do recurso, outra parte eles vão captar lá com seus apoiadores. O cientista faz uma coisa parecida. Só que na química, principalmente, em outras áreas duras, o que eu tenho na mão para mostrar para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, que não entende nada disso, daquilo que eu faço? Aí é muito diferente, eu não tenho como mostrar, porque eu não consigo enxergar. E, ao mesmo tempo, eu falar sobre aquilo não é suficiente. Então, eu tenho que encontrar uma linguagem apropriada. Mas a divulgação também consome tempo. Ela deveria fazer parte da estrutura, assim como a administração. E o pesquisador, a pesquisadora, deveriam, no Brasil, estar mais dedicados ao seu fazer primeiro, que é a ciência. Então, eu penso que a maior dificuldade é essa que a gente enfrenta, da invisibilidade. Da invisibilidade e também de reconhecimento. Atualmente, eu tenho consumido alguns vídeos na área de cosméticos, né? Até para poder entender a questão da formulação. Até porque quem me inseriu e quem me deu esse amor, essa paixão pela área de cosméticos foi tu, né? Já no nosso trabalho de doutorado. E agora eu tenho consumido isso, não só na questão da formulação, eu comecei a tentar entender por que algumas coisas dão certo e outras dão errado. Então, eu acabei consumindo, né? Estou consumindo algumas blogueiras, enfim. O que me chama a atenção é que todas as blogueiras, sem ter formação alguma, passaram a ser químicas. Né? Algumas se intitulam facilmente. Eu não sou química, mas eu sei disso e disso e disso. E aí, o que mais me chama a atenção, por exemplo, em algumas situações, que misturam base, corretivo e tal, e aí craquela lá, né? Para que as mulheres que estão aqui nos acompanhando sabem disso. E aí, não sei o que houve. Não, porque esse produto, quer dizer, tem toda uma questão química ali por trás, por que não deu a liga, né? Por que não houve a mistura certa ali naquelas misturas que elas fazem, né? Então, isso aí é uma coisa que realmente vai tirando a credibilidade, né? E aí são poucas pessoas que estão hoje nas redes falando em divulgação, que são da área da química propriamente dita e que fazem essa discussão, não só na área de cosmético, como tudo, assim, né, ao nosso redor. Com certeza, esse é um grande problema, porque qual é a dificuldade que se enfrenta, né, principalmente as mulheres, homens também, é enfrentar um curso superior, realmente fazer aquilo que deve fazer, estudar, enfim, precisa tempo, precisa recurso financeiro, precisa uma série de questões, e as pessoas na sociedade atual muitas vezes imaginam que a informação que vem express, né, que vem ali prontinha, ela é aquilo. Então, semestre passado, até tive uma experiência interessante numa turma de Química Geral, que o aluno me disse: professor, é engraçado que eu vou para a internet e não acho nada igual que vocês fazem aqui na URGS. Sim, porque não é aquilo que a gente faz, é um outro nível de aprofundamento. Então, se a pessoa imagina que vai poder fazer química usando a internet, está enganada. Ela vai estar fazendo algo superficial, sem critério algum, baseado em conhecimentos não certificados, né? Procedimentos que muitas vezes não são corretos, levando, inclusive, ao risco do uso de substâncias inadequadamente, manipulação inadequada, exposição a solventes, exposição de tempo muito grande a produtos. A gente viu, por exemplo, agora que sumiram recentemente 2 fontes radioativas, né, aqui no Brasil, de equipamentos,
que as pessoas pegam e acham bonito que ela é luminescente, né, a fonte. Então, vou botar no meu quarto para fazer iluminação. E é mortal, na verdade. Mas a pessoa que sabe disso são os químicos, engenheiros que trabalham com essas questões. Por isso que é tão protegido aquele material. Então, Exato. aquilo que parece ser estranho a todo mundo, que parece ser difícil de entender, é o conhecimento acumulado. E isso tem que ser respeitado. Por isso, a necessidade da gente defender as profissões, defender os cursos e fazer com que as pessoas cursem as faculdades de maneira séria. Exato. Como eu hoje em aula comentei, o que vocês fazem na faculdade é adquirir habilidades mentais, intelectuais, culturais, inclusive de manipulação na química. Como trabalhar com as mãos, como se cuidar, como experimentar, como se proteger. Se a gente não tem esse tempo de vivência, esse tempo de estar no ambiente universitário, essas qualidades, esses recursos não vão ser desenvolvidos. Então, eu vou achar que eu tenho, porque eu vi em algum lugar, momentaneamente, aprendi, olhei algumas vezes um vídeo, aprendi. Então, eu vou achar que eu tenho habilidade, na verdade, eu não tenho. Eu estou imitando alguém que imitou alguém, que inventou de alguém. E isso é, por um lado, é um risco para a sociedade, e por outro, é uma facilitação mental que não me ajuda a criar o meu próprio meio de criação, porque também as habilidades vão fazer com que eu saiba criar coisas novas. E às vezes a pessoa fica em dúvida, entrei no curso, eu não vou ficar. Rodei uma vez, vou trocar. Hoje mesmo eu estava falando com os alunos, eu, no primeiro semestre de faculdade, estava que nem vocês. Eu também tinha medo de fazer a prova, eu também. Mas é um conhecimento que alguém me disse que eu tenho que aprender. Se eu estou ali, eu vou aprender. Então, acho que essas questões elas precisam ser muito bem encaradas e muito bem discutidas. E os alunos e alunas têm que ser conscientizados, primeiro, da necessidade de fazer o curso superior para a sua vida melhorar em vários aspectos, para que o seu conhecimento aumente e para que ele crie habilidades que lhe permitam fazer coisas bem feitas, criar novas coisas. Acho que qualquer curso superior vai dar essas habilidades. Sim. Eu não sei como é que tá a realidade aí, né? Agora tu falou mesmo, também a gente ministra aula aqui, e aí a gente vê, principalmente na disciplina de Química Geral, que eu também ministro aqui. Então, o pessoal, mas esse experimento não tem graça, esse experimento não tem cor. Eu digo, mas esse experimento não é para ter graça. Esse experimento é o que a gente está construindo conhecimento. Sim, está manipulando, está misturando, está entendendo. Exato, para tu ter essas habilidades. Então, assim, tu falou algo muito perfeito, assim, que é uma coisa que eu tenho batido bastante. Aí eles vão para a internet, porque hoje a gente tem a rede aí que tem 300 milhões de coisas sem sentido, sem pé, sem cabeça, e aí querem produzir, não, vamos fazer uma bomba, vamos fazer não sei o quê. Eu digo, então tu me explica todo o conceito químico dessa tua bomba, e aí a gente faz. Não, mas a senhora é que tem que explicar. Eu ainda ouço isso dos alunos, você acredita? Não, eu não tenho que explicar, porque o que eu vou te dar como atividade experimental tem que fazer sentido com o conhecimento teórico que nós estamos aprendendo aqui, né? A gurizada de hoje é tudo imediatista, pensar, às vezes, assim, né, chega uma prova, vai pensar, sempre dá um problema, enfim. Usar calculador. É complicado, assim, sabe? Então, mas aí é uma questão de que as pessoas têm hoje muitas outras opções de atividade. Sim. Né? A internet tem isso, vai indo, até esporte ou atividades com outros interesses, né? Tem muito mais acesso a outras questões aí para usar no dia a dia e acaba abandonando um pouco essa parte do foco. E a química é uma forma de estimular o foco da pessoa em algo. Que é preciso concentração, é preciso organização, é preciso estratégia, uma teoria, um experimento, a parte motriz também, né? Montagem, desmontagem, lavagem. Então, são profissões, né, que vão estimular o ser humano como um todo. E Nádia, ainda indo um pouquinho para a pergunta anterior,
Tu foi vice-coordenadora e coordenadora né, de programa de pós-graduação de Química na URGS, tu foi vice-chefe do Departamento de Química Inorgânica, também aí na URGS, tu foi diretora científica e presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, que é um dos órgãos que todo mundo, né, sonha em fazer parte, em ter esse auxílio, em adquirir uma bolsa, enfim. Foi diretora do Instituto de Química também, atuou como professora visitante em outras instituições. Atualmente, tu está em algum cargo de gestão? Atualmente, eu participo de conselhos superiores da URGS, né, como representante de docente. Participo do Centro de Ciência e Tecnologia, né, no conselho. Participo do conselho do Centro de Combustíveis, Óleos e Lubrificantes aqui no Instituto de Química. E participo do Comitê de Usuários do Laboratório Nacional de Lucíncrotron. Então, não chega a ser cargos executivos elevados, mas são cargos em que eu consigo exercer a minha atividade com toda a bagagem que eu trago para dentro do meu ambiente de trabalho. Né, experiência e contribuindo, então, com a universidade. Não, com certeza. Isso aí, todo professor na universidade, né, a gente tem que trabalhar e desenvolver atividades no ensino, na pesquisa e na extensão. Mas a minha pergunta vai no sentido de que tu já passou por vários cargos de gestão, né? E estando desse lado, no cargo de gestão, estando como professora pesquisadora, porque eu falo por mim, que nunca estive num cargo de gestão tão alto assim, dentro, né, de agências de fomento, por exemplo. A gente está sempre assim, mas tem que fazer muito relatório, é uma burocracia muito grande, não tem auxílio, não tem incentivo, não tem isso. A gente às vezes está sempre reclamando de uma coisa ou outra, porque a gente quer dinheiro para fazer a pesquisa, e nem sempre é tão fácil assim. Mas tu estando lá do outro lado, né? Como é que tu vê isso? Como é que tu enxerga? Não sei se eu estou sabendo fazer bem a pergunta, mas eu queria ter esses dois olhares, né? Da professora Nádia, que foi diretora da FAPERGS, né? E de tantos outros órgãos e enquanto professora cientista, como é que é isso? Os cargos administrativos, eles dão muita vivência, porque eles permitem a gente entender como funciona a burocracia, como funcionam as leis, como funcionam os regramentos, que é uma das engrenagens do sistema de ensino, por exemplo, e pesquisa. De onde vem o recurso financeiro, para onde ele vai, quais são os ritos que devem ser feitos, como é feita a análise dos gastos que as instituições fazem. Tudo isso é muito importante, porque são mecanismos de regulação. Então, essas experiências, elas nos trazem esse olhar de entender uma engrenagem que a gente normalmente não enxerga, que faz girar uma instituição, ou que faz um grupo de pesquisa funcionar, ou que faz alguém poder ter uma bolsa. Alguém lá atrás está gerenciando esse mecanismo. E me parece que ter as duas experiências, ou com extensão também, faz com que as engrenagens possam se conectar. E dessa forma, a atividade da gente fica muito mais consciente, mais precisa, fica mais consequente. E desta forma eu consigo transmitir esse saber para quem trabalha junto a mim. Portanto, há uma diferença grande entre as atividades de pesquisador, professor e gestor, mas são partes de uma estrutura que gira junto. É uma engrenagem que anda apenas quando todas as peças estiverem conectadas corretamente. Conhecer isso, de fato, por dentro é um privilégio. Embora, né, essas atividades consumam um pouco até da vida da gente, porque são atividades de muita dedicação, de muito empenho, mas faz parte, né, da nossa trajetória. Muitas pessoas chegam a fazer essas atividades por necessidade, exatamente para manter a engrenagem toda ela funcionando. Com certeza. Desde muito cedo, dentro do Título, já tem várias pautas, e uma das pautas é a pauta da política, né? Então, é da mulher estar nesses cargos, ocuparem nesses cargos, né, de gestão, enfim, que a gente sabe que, pelo menos o meu olhar,
ele é mais masculinizado, né, do que tem mais homens do que mulheres. Embora hoje muitas mulheres estão conseguindo, né, atuar e atuar muito bem, né, não foi um exemplo de tantas outras mulheres. Para ti, com toda a tua experiência, toda essa bagagem, né, quais são as maiores dificuldades, né, que se tem de ter mulheres hoje mais em cargos de gestão, né, estarem na política? O que a gente tem que superar? Quais são as barreiras que a gente tem que ultrapassar? Enfim, né, o que a gente pode avançar? O que se tem avançado? Eu não sei. Eu penso que o papel da mulher é de abrir espaços. Por quê? Porque os espaços, muitos deles são ocupados muito mais por homens. E a gente tem o direito, já que a gente tem o mesmo conhecimento, a gente tem a mesma capacidade. Essa questão é uma questão já muito conhecida, mas o difícil é agirmos nesse sentido, porque ao assumir cargos que tradicionalmente são compostos de chefias masculinas, ou são homens, a gente está dizendo, não é, para nós mesmos que estamos enfrentando um desafio, estaremos enfrentando um desafio, e esse desafio, ele inclui enfrentar uma cultura que enxerga a figura da mulher como algo mais frágil, como algo que tem que estar sempre bonito, como algo que tem que se cuidar, como algo que precisa ter paciência, que precisa ter delicadeza. A nossa cultura nos diz assim. Nem sempre, num cargo, a gente se leva o gênero junto. Na verdade, o cargo é da pessoa, não é do gênero, masculino ou feminino. No entanto, as pessoas que enxergam o cargo, a pessoa que está no cargo, elas olham com o viés do gênero. Trazendo essa cultura para dentro do ambiente, a mulher pode vir a sofrer algum assédio, dependendo do local. Pode ser um assédio moral, pode ser... Que significa o quê? É a visão dos outros sobre o gênero e não sobre o indivíduo. Então, se alguém me olha agora aqui, diz, nessa posição você tem que estar sentada assim, arrumada assim, não sei o quê, tem que ter uma aparência porque você está nessa posição. Na verdade, não é porque eu estou nessa posição, é porque eu sou mulher. Porque ninguém chega para um homem que está sentado aqui nessa mesma posição e diz: você tem que estar sentado assim, você tem que estar maquiado assim, você tem que estar bonito, você tem que estar bem arrumado, tem que estar bem vestido. Quem diz isso para um homem? Ninguém. Então, eu acho que a principal questão é essa: como que as pessoas enxergam a pessoa no cargo, que vem a ser o machismo que distingue o gênero. Essa questão ela precisa ser enfrentada. E como? Com a participação da mulher. E como? Participando dos cargos. E enfrentando adversidades, que é como é vista essa pessoa nesse cargo. Então, me parece que a gente precisa ter energia para se colocar à disposição e assumirmos aquela posição, mesmo sabendo das adversidades, porque sem a participação efetiva não vamos conseguir romper essa barreira da visualização do meu corpo só no gênero. É um problema que está relacionado com a sexualidade, né? Determinados aspectos da pessoa sexualmente é mulher ou é homem, então é esperado um comportamento. Cada cultura trata de um jeito, mas a nossa cultura trata muito mal a mulher, porque ela exige inúmeras habilidades de um mesmo ser em função de uma visibilidade que aqueles outros acham que a gente precisa demonstrar. Portanto, não é de graça que nós não temos o mesmo número de candidaturas para vereança, deputados, mulheres ou na política, porque é preciso uma energia que se coloque lá para que se enfrente a situação e para que se possa realmente agir no sentido de participar como indivíduo e não como homem ou mulher. Mas essa é uma questão que está colocada. Felizmente, a gente está conseguindo avançar, estamos conseguindo ampliar o horizonte, estamos conseguindo ter metade das estudantes em universidades no Brasil são mulheres, muitos cursos já formam mais mulheres e em breve teremos nas profissões de nível superior uma maioria de mulheres. Não é só uma questão de número, mas também uma questão de número. Porque
Se nas universidades no Brasil, em alguns locais, metade dos professores são mulheres, nos cargos, não. Nos cargos nunca se tem mulheres. Alguns cargos, como reitorias, poucas mulheres. E isso tem a ver com essa história da dificuldade. E a dificuldade pode ser da pessoa, né, não conseguir enfrentar, pode ser a falta de apoio, pode ser a estrutura insuficiente, pode ser os múltiplos trabalhos que se tem, assume-se várias coisas, administrações de casa, de família, enfim, cada vez distribui-se mais, porém, está dado o problema. E as mulheres, então, estão enfrentando, e eu espero que nesse programa possamos estimular as mulheres a serem cientistas, que nesse ambiente também, dependendo da área, precisamos ter mais mulheres, porque a participação do indivíduo deve depender do gênero, mas, obviamente, existem mulheres e homens. Então, se nós temos metade da população mulher e metade da população homem, não teria muito sentido termos majoritariamente um único gênero nas funções. Incrível, Nádia. A tua fala, ela vai muito ao encontro da fala de outras tantas mulheres, mas em especial a professora Joyce, que a gente entrevistou aqui, também aqui no canal. E a questão, né, no nosso projeto, né, fala no canal porque a gente transmite as entrevistas pelo canal do YouTube, né? Mas, assim, o principal objetivo do projeto, e isso que foi o que me motivou, pela minha experiência de vida e de tudo mais, é que, no meu olhar, tem poucas mulheres na ciência que conseguem se formar, né? E isso o CNPq traz esses dados para nós, né? Se formam, fazem um mestrado, né? Vão para um doutorado, mas depois no mercado de trabalho, muitas não conseguem entrar porque acabam fazendo, ora, por opções, sabe? Quero ter filhos, quero construir minha família, ou porque acaba seguindo os passos, o marido vai ser transferido para outro lugar que não tem emprego, enfim, são N situações que acontecem, mas assim, que eu enxergo, né, que sempre enxerguei isso, que a mulher tem pouca visibilidade, né, então, quando se fala em cargos políticos, mais ainda, né, a mulher é muito boa para atuar em cargos administrativos, como tu mesmo falou, né, mas para estar num cargo de poder, né, porque estar num cargo de gestão é um cargo de poder, já não tem tantas mulheres assim. Eu costumo dizer para as minhas colegas, né, e conhecidas que eu trabalho essas questões de gênero, eu costumo dizer, se te convidarem para um cargo é porque o local deve estar passando por dificuldades. Sério? Sim, porque a ideia que se tem é que a mulher consegue administrar. Por conta. Tá certo. Quando está muito bem, não vão te convidar. Uhum. Né? Então, é uma observação que a gente faz assim, ao longo do tempo, que sempre se procura uma mulher quando se sabe que vai ter que resolver um baita problema e que a mulher vai conseguir administrar tudo ao mesmo tempo. Eu nunca pensei por esse lado, assim, sempre achei Pode observar. Várias empresas hoje existe uma lei que toda empresa tem que ter no mínimo 50% de mulheres. Teve empresas aqui na região que me procurou perguntando quais eram as minhas sugestões, o que eles poderiam fazer para ter mais mulheres, né? E naquele momento eu até fiquei surpresa, né? Digo, meu Deus, o que será que eu vou poder contribuir? Fizeram uma reunião, aquela coisa toda, enfim. E eu só enxergo uma forma, né? A gente trabalhar com a divulgação das áreas, a gente ter cursos para habilitar essas mulheres, incentivar elas a entrarem nas áreas das exatas, das engenharias, enfim, que realmente acaba tendo um quantitativo menor de mulheres, às vezes, né, comparada com os homens no mercado de trabalho. Né? Mas eu achei bem interessante isso, assim, dessa busca deles, né, porque eles estão preocupados porque eles querem bater a meta, né, tem que bater a meta. Sim. Então, como bater a meta se eles não conseguem mulheres, né, no mercado? Né? Então, mas aí eu pensei também, fiz a pergunta, então vocês só querem mulheres para cumprir uma meta? A política afirmativa, na verdade, ela diz para a sociedade como que ela tem que fazer por um certo tempo para mudar o conceito de alguma coisa. Não precisa ser para sempre, mas ela força a sociedade a mudar e muitas vezes, num primeiro momento, é mal visto, e com o passar do tempo é bem visto pelas pessoas que eram contra aquela política, porque é um impulso para que a sociedade mude para melhor. Né? Então, às vezes, a gente, em geral, não quer mudar, né? É normal a pessoa querer
não querer mudar muito rapidamente, então ter aquela resistência. Mas eu penso que é tudo uma questão de tempo. Então, as ações afirmativas têm esse aspecto. Se precisa contratar 50% mulher, 50% homem, é uma ação afirmativa, ou seja, eu estou dizendo que, por favor, me ajude a mudar essa relação de forças, que é manter os homens todos, né, 50% homens, 50% mulheres, ou seja, que é manter uma meta de igualdade. Com certeza. E além da docência, além de exercer, né, atividades na pesquisa, nos cargos de gestão, tu também tem vários trabalhos com algumas empresas. Como é esse diálogo, né, entre a universidade e as empresas? Essa relação, ela no Brasil, ela sempre se estabeleceu muito pelas relações de trabalho, de conhecimento de pessoas, né? Era muito pontual. A pessoa que trabalha com isso, em contato essa empresa, fica sempre ela trabalhando com a empresa, até porque há anos atrás não existiam tantos profissionais qualificados. Mas na URGS a gente faz com balcão de negócios, né? Então, a gente apresenta, várias empresas vêm atrás, a gente apresenta o que sabe fazer e elas vão escolher depois o que se querem, alguma daquelas áreas, ou se querem colaborar, se querem contribuir, ou se querem participar, ou se querem ter um projeto conjunto. Eu na verdade, com a empresa o que eu faço é assessoria científica, né? Não chega a ser projeto muito grande, assim, envolvendo muito recurso. Me ajuda bastante no laboratório, né? Mas não são projetos de grande alcance, porque poucos pesquisadores conseguem projetos com muito recurso, fazer um trabalho realmente de pesquisa científica com empresa. Mas me parece que no Brasil precisamos mudar um pouco essa ideia, no sentido de convencer o meio empresarial de que é necessário investir em pesquisa e desenvolvimento, porque inicia-se com um pequeno projeto de colaboração e depois se passa a empregar as pessoas formadas dentro daquela linha de pesquisa. Então, esse é o objetivo maior, é a gente ter como orientar, como indicar profissionais, como colocar profissionais no mercado, né? Então, é importante essa interação, e uma questão que é bastante importante a gente entender é que quando a gente faz interação extensionista, né, que é o caso da interação universidade-empresa, a gente tem que perguntar o que as pessoas querem e não oferecer o que a gente quer que a pessoa faça. A empresa ou alguém que quer alguma coisa de nós, ela vai dizer: eu gostaria que você me auxiliasse a resolver tal problema. Gostaria que você me auxiliasse a criar tal sistema. Porque os sistemas que a gente desenvolve em laboratório, nos nossos projetos internos, eles são sistemas didáticos. Eles criam ciência, mas eles ensinam alguém a fazer a ciência. Não necessariamente, mesmo que tenha um produto estabelecido no trabalho, esse produto vai ser comercializado ou vai ser estabelecido o interesse. Isso é uma questão que ela fica além da nossa área. É a questão mercadológica, a questão que outras áreas trabalham. Mas quando se faz a pesquisa internamente, a formação de pessoas, quando se faz a extensionista, alguém me diz o que precisa e com o conhecimento que eu aprendi trabalhando em ciência, eu vou resolver aquele problema. E me parece que no Brasil ainda existe um pouco essa barreira, porque os pesquisadores são muito especializados e eles gostariam de vender uma ideia ou de dizer, olha, vamos fazer tal coisa, isso é muito legal, isso funciona bem, isso vai dar certo. E não é uma linha direta, não é um caminho retilíneo, é muito complexo. Então, eu posso saber fazer algo muito bem, ter publicado muito bem, mas a demanda vem no outro sentido. A demanda vem, eu quero que você prepare algo para mim, mas não vermelho, eu quero verde. Não quadrado, eu quero redondo. Então,
a minha habilidade científica que vai me facilitar conceber aquilo que está sendo solicitado. Isso é a pesquisa da interação. Mas quem demanda é alguém de fora. Não é a pessoa que determina o que a empresa vai querer. Mesmo empresas estatais. O que eles precisam é o que eles necessitam para a atividade deles, e não necessariamente o que eu fiz recentemente. Mas eu vou usar o meu conhecimento. Esse conhecimento é que são as habilidades que as pessoas vão adquirir num curso superior. Para isso que a gente estuda. Para saber mais, para poder fazer coisas diferentes, para poder atender um setor, para poder ter uma profissão. E essa profissão, ela vai possibilitar outras coisas. Se a gente for olhar para trás, vai ver que tudo que a gente tem hoje deve-se à ciência. Tudo. Qualquer roupa, qualquer tinta que coloque na parede, qualquer material que use na cosmética, qualquer shampoo, tecidos, corantes, alimentos e conservantes, tudo veio da ciência que se aplicou ao longo do tempo. Então, esse caminhar, essa forma de trabalhar os materiais, essa forma é típico do fazer científico, que foram se adaptando às necessidades do dia a dia, foram feitos em escala, etc. Então, é um conjunto de coisas. Quem fabrica algo tem uma meta, vai querer algo como quer que seja aquele produto. E o pesquisador, a pesquisadores vão trabalhar com as suas habilidades para resolver aquele problema, para criar aquilo que está sendo solicitado. Então, eu penso que a interação, ela deve existir e ela deve aproveitar os conhecimentos que a gente tem, que os nossos profissionais que a gente forma têm, no sentido de melhorar e de ter uma cultura própria, né, de científica, de criação, de pesquisa e desenvolvimento, uma cultura própria, porque a gente copia muita coisa e não precisaríamos. Perfeito. Nádia, assim, ó, nem todo mundo que está nos assistindo hoje tem essa experiência ou esse conhecimento que nós temos, né, dentro da área da macromolécula, né, da nanotecnologia. Queria te fazer uma pergunta, assim, para te explicar brevemente para quem está nos assistindo, porque a gente entrevista mulheres de todas as áreas aqui no projeto, né? Mas tu tem uma ampla experiência em macromoléculas, né, em materiais auto-organizados, em colóides. Tu é uma referência no Brasil, né, no que se trata de espalhamento de luz, né, de raio-x. E, basicamente, né, todas essas técnicas, esse conhecimento, tu aplica fisicoquímica aplicada, né? Então, o que a gente chama, né, no caso de matéria mole, é isso que eu queria, nessa parte que eu queria chegar na matéria mole. Explica para nós, né, para quem está nos assistindo agora, o que é a matéria mole. Quando eu digo lá, pessoal, vamos estudar isso. Eu quero apresentar teu vídeo, assim, a tua fala. Fala para nós. Então, eu brinco, né, que com o pessoal, matéria mole é mole mesmo. Não é sólido, nem líquido, nem gasoso, é mole. Mas, na verdade, são materiais que são compostos de diferentes tipos de moléculas, muitas vezes, ou de moléculas muito grandes, que têm um grau de organização que não atinge uma perfeição. E, geralmente, eles contêm, pelo menos, um material molecular orgânico, pode ter algum componente orgânico com um solvente. E muitos desses materiais, que a gente chama materiais moles, têm como solvente a água. Então, material mole típico é um gel. Daí, se a gente for para a parte mais molecular, são vesículas muito pequenas, que contêm água no seu interior, vesículas que são feitas de polímeros, né, que são macromoléculas ou polímeros naturais, principalmente origem vegetal, como óleos, ácidos graxos, lipídios, que se organizam em determinados formatos e tamanhos e contém geralmente pequenas quantidades de solvente, que geralmente é água. E eles têm características reológicas típicas. Então, a gente, ao fazer determinados experimentos de abrasão,
detenção de formação, a gente vai ter determinados valores experimentais que tipificam, que indicam que aquele material pode ser chamado matéria mole. E é bem isso mesmo, como se eu pegasse uma bolinha dessas muito fofas, ou um pompom de lã, eu consigo amassar, eu consigo cisalhar, consigo espichar, é matéria mole. A nível molecular, acontece uma coisa semelhante. Esses materiais que a gente chama matéria mole, eles têm mobilidade, eles têm capacidade de serem tracionados, tensionados, eles têm aquilo que a gente chama de propriedades mais suaves, né? Então, para o público em geral, seria isso. De uma maneira geral, a matéria mole não tem uma organização interna muito especial, como teria um cristal, diamante ou um outro cristal, mesmo cristais formados por sais inorgânicos, que são mais organizados em retículos cristalinos. O líquido também é um material muito mais amorfo, embora seja também bastante lábil, e a matéria mole fica entre. Ela pega determinadas estruturas moleculares grandes ou pequenas organizadas e se organiza com solvente e vai ter, então, às vezes vai ter uma temperatura de gelificação, vai ter uma capacidade de tensionamento diferente de um material inorgânico, mas concretamente, no nosso dia a dia, seriam géis, né, gel de cabelo, partículas que compõem cosméticos, que fazem parte de mousses e formulações farmacêuticas, e até mesmo materiais que são usados em centros cirúrgicos, etc., que dependem de ter propriedades mais elásticas do que outros. Mas a gente estuda, na verdade, no nosso laboratório, a formação de partículas de matéria mole muito pequenas, que são da ordem de nanômetros, que são já conhecidos há muito tempo como coloides, mas no nosso caso são moles. São feitos de polímeros, são feitos de gel, né, aquoso, ou um material que contém algum outro solvente que não é agressivo ao meio ambiente, e eles podem encapsular drogas, encapsular corantes, encapsular aromas, e podem ser suspensos em grandes quantidades ou pequenas quantidades de água, e eles constituem parte do material que hoje está contido em cosméticos, medicamentos, materiais de limpeza, porque esses colóides conseguem conter insumos ativos, ou medicamento, ou aroma, ou alguma outra substância que se queira que seja liberada num determinado ambiente sob determinada condição. Aumento de temperatura, por exemplo. A gente não se dá conta, mas o nosso mundo está cheio de pequenas estruturas que fazem parte da estrutura dos materiais que a gente usa no dia a dia. Qual é o desafio? É a gente substituir o material petroquímico, né, polímero sintético, por polímero natural, para formar partículas de material natural. Qual é a vantagem? Poderem ser descartadas no ambiente e serem assimiladas sem impacto ambiental. Então, essa é a nossa meta, trabalhar sempre nessa linha. Perfeito. Que ótima aula, obrigada. E, Nádia, quais são os projetos que tu tem desenvolvido atualmente? Tu dizes do ponto de vista científico. Isso. Atualmente, a gente está trabalhando no laboratório com plataformas de origem natural, que, sob certas condições de extração de material, nos dão materiais moleculares com os quais a gente faz colóides. Por exemplo, gelatina, polissacarídeos, né, em geral, erva mate, a gente está extraindo os tensoativos da erva mate para fazer compósitos e colóides de origem natural que possam ser usados em perfumaria, em material de limpeza, em antifúngico.
mas são colóides, então são substâncias nanométricas que estão imersas no meio aquoso e que a gente caracteriza o tamanho, as estruturas, as capacidades de resiliência frente à temperatura, a aplicação de campo elétrico, como é que elas se comportam num meio muito tensionado, porque afinal, quando a gente produz um material, precisa ter uma certa resiliência. Vai ser transportado, vai sofrer efeito de temperatura, vai ser guardado por muito tempo, vai ser exposto à luz, e tudo isso afeta o material, porque ele é de origem natural, as moléculas. Então, a linha de pesquisa que eu tenho seguido agora são essas plataformas de origem natural que me dão os insumos necessários para preparar colóides. Já trabalha há muitos anos, né, com materiais naturais, né, de todas as espécies, enfim, com lipossomos, com amido, ana, carboidratos, enfim, né, com uma infinidade, assim. Então, eu sou uma pessoa, não só eu, como tantas outras pessoas que tiveram a oportunidade de ter, né, como orientadora, a gente tem essa experiência, né, no nosso currículo. E na tua jornada enquanto cientista, né, qual foi o ponto mais marcante? Olha, recentemente, ou há um tempo atrás, um aluno meu me disse: professora, deve ser muito bom ganhar o prêmio Nobel, né? Olhando lá o prêmio Nobel de Química. Eu disse: deve ser, mas eu acho que melhor ainda é quando o aluno da gente ganha o Nobel. Porque, então, por que eu faço essa conexão? Porque a melhor experiência da minha carreira é ter formado pessoas. Oi, chefa, tudo bem? Pediram para eu fazer um videozinho rápido de 1 minuto falando da importância da tua pessoa na minha vida. E eu achei que ia ser difícil falar, e eu tô vendo que não. Porque tu foi um dos primeiros contatos que eu tive dentro da ciência, quando eu ingressei como iniciação científica no grupo do professor Dmitry Samios. E foi tu que nos deu a acolhida, foi tu que acreditou em nós, foi tu que sempre propôs coisas novas, novos desafios, muito trabalho. E foi muito importante para a minha carreira científica ter te conhecido e ter tido teu acolhimento. Hoje somos colegas na URGS e eu queria dizer que muito do que eu sou hoje eu devo a ti. Então, muito obrigado e sucesso sempre. Olá, eu sou Fernando Giacomelli, sou professor na Universidade Federal do ABC. Agradecer a Gisele pela oportunidade de estar falando algumas palavras do que a Nádia representa na minha vida. Conheci a Nádia em 2005, quando eu iniciei meus estudos de doutorado, e julgo que a Nádia me moldou profissionalmente porque eu atuo em linhas de pesquisa relacionadas a polímeros e colóides atualmente, que é o que eu aprendi, ou eu comecei a aprender quando eu iniciei meus estudos de doutorado com a Nádia. Mais do que isso, eu também conheci a minha esposa no laboratório da Nádia. Então, esposa, filha, todo destino de vida traçado a partir de 2005, tenho uma relação muito íntima com a Nádia, a quem eu agradeço muito. E é isso, eu aproveito também para parabenizá-la, chefa, pelo seu aniversário, dia 15 de outubro, pelo dia do professor, e desejo muitas felicidades. Oi, eterna chefa, feliz aniversário, muita saúde, muito amor e muita luz na tua vida. Luz combina muito bem contigo. Não é à toa que tu trabalha com espalhamento de luz, tu espalha luz, né? Onde tu chega. E para mim tu representa muito a vanguarda. Para mim tu é uma mulher à frente do teu tempo. Sou muito grata pela oportunidade que eu tive de trabalhar contigo, de aprender contigo, de compartilhar muitos momentos importantes da minha vida contigo. Sinto saudades, espero que a gente tenha ainda a oportunidade de trabalhar junto, de fazer muita coisa boa e te saúdo, te felicito. Um grande abraço de quem te admira. Beijo. Oi, tudo bem? Sou a Yasmine, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul, Paraná. Eu fui orientada da professora Nádia na iniciação científica, no mestrado e no doutorado. Nossa, é difícil falar porque foram muitos anos de orientação e nesse tempo todo eu só tenho a agradecer, sou muito grata por todo o conhecimento passado, por toda a experiência, por toda a convivência, pela oportunidade que eu pude ter de fazer o doutorado sanduíche na época do doutorado, em que eu estava com ela, que eu pude fazer na França,
E nessa época também outros alunos dela também puderam ir, foi uma experiência incrível. Tive contato com muitas técnicas diferentes, fora a cultura local, e isso me ajudou muito para chegar, né, onde eu pude chegar, e aprendizado, tudo na vida. Queria agradecer muito pela amizade, pela colaboração de todos esses anos. Um grande beijo, Nádia, e um feliz aniversário. Fica com Deus. E muito obrigada por este presente aqui. Olá, eu me chamo Gisele Pérez, sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Conheci a Nádia em 2009 e falar da Nádia em um minuto é bem difícil, né? Não sei de onde eu tive essa ideia. Mas, enfim, passa uma série do Netflix. Mas eu queria dizer, Nádia, muito obrigada por não ter desistido de mim, por ter me acolhido, por ter potencializado a mulher, a cientista, a mãe que eu sou hoje. Obrigada pelo exemplo, pelos ensinamentos e pela confiança, né? E pelas oportunidades também, porque foram muitas as oportunidades nas quais eu nunca pensei, né? Saí lá de do Rio Grande do Sul, sem nenhuma perspectiva, achei que não ia conseguir, mas eu consegui passar na prova, consegui defender o doutorado, tive a oportunidade de andar pela primeira vez de avião aos 34 anos. E eu me lembro muito forte que a Nádia uma vez disse para mim, numa das nossas conversas, que eu poderia ser o que eu quisesse, poderia ter o que eu quisesse. E eu quero te dizer, Nádia, que eu consegui. Hoje eu sou quem eu sou o que gosto de fazer o que eu faço, amo o que eu faço, tenho a minha casa, não tenho a piscina, mas tenho açude e viajo pelo mundo todo. Eu me lembro desse um ponto marcante, que eu achei que nunca na vida eu fosse conseguir. E tu sempre me estimulou para conseguir. E eu consegui. É isso. Dizem que quando alguém passa pela vida da gente, deixa muito de si. Com certeza, professora, você deixaste muito. Grande parte da profissional que sou hoje, eu devo a você. Obrigada. Pessoal, olá Nádia. Esse vídeo é para te homenagear e dizer quanto foi importante na minha formação. Eu sempre te chamei de mãe científica e continuarei chamando de mãe científica. Então, obrigada pelos ensinamentos, obrigada pela jornada que a gente já percorreu, que a gente ainda percorre como colegas de trabalho, como colegas de profissão. E obrigada por auxiliar em toda a minha formação, de uma forma geral, e também em aspectos pessoais da minha vida. Me chamo Alexandre Gonçalves Dalbó, sou professor da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, em Criciúma, já fazem 12 anos. Antes desse período, eu fui aluno da professora Nádia como de pós-doutorado, em 2010 a 12, no período que a professora Nádia assumiu a FAPERGS como diretora. Então, eu fiquei com a responsabilidade de controlar o laboratório e sou muito grato a todos os ensinamentos da professora Nádia. Ela me ensinou muitas coisas e a professora Nádia é uma pessoa que ela é muito humana, ela é uma pessoa fora de sério. E a gente aprende todo dia com ela. E sou muito grato, né? Todas as conversas que eu tive com ela, desde quando eu fui aluno de pós-doutorado e depois que eu segui minha carreira acadêmica. E a professora Nádia, ela sempre está nos ensinando e nos ajudando a todos os conhecimentos. Sempre tenho lembranças boas da URGS, né, da professora Nádia, tanto quanto ela era diretora da FAPERGS e depois quando ela se tornou diretora do Instituto de Química. Professora Nádia, desejo muito sucesso e sempre pode contar comigo como pesquisador, como professor, como coordenador ou como colaborador. Um abraço. Olá, me chamo José Daniel, sou da URGS e eu conheci a professora Nádia já faz 10 anos, quando eu era aluno da graduação no bacharel em Química, e aí entrei para o laboratório dela. E é nesse sentido que eu gostaria de dar a importância da professora Nádia para mim. Para mim ela significou oportunidade.
a oportunidade de começar a trabalhar no laboratório no Instituto de Química, a fazer parte de um grupo de pesquisa, a lidar com análise envolvendo polímeros, e também toda a rotina e a prática de laboratório, e também a amizade e o companheirismo que tive ao longo do período que fiquei ali como aluno dela. Então esse é o grande significado para mim, foi a grande oportunidade que me fez ingressar no mundo acadêmico e que ficou marcado para sempre. Quando eu recebi o convite da Gisele para falar sobre o que a Profinádia representa para mim, me passou um filme na cabeça, porque desde o início da minha vida acadêmica, tudo sempre esteve muito relacionado com ela. Então, quando eu comecei na iniciação científica, a Profinádia, ela era diretora científica da FAPERGS, e eu sempre pensava, nossa, muito top essa professora. Hoje eu sou bolsista de doutorado, de uma professora que também foi aluna dela, e estou indo fazer um doutorado sanduíche por causa da Nádia, né, que ela me indicou para o professor que era um colega dela. E ano passado eu participei de uma organização de um evento onde ela era responsável e, assim, simplesmente era visível quantos participantes e os convidados eles estavam lá por causa dela, porque eles sabem da seriedade do trabalho dela e da competência em tudo que ela faz. Para mim, ela é minha role model, porque ela me mostra que a gente pode se posicionar politicamente, que a gente pode ser muito foda na área que a gente escolhe, a gente pode ser diretora científica de instituição, a gente pode ser diretora de institutos de química, podemos liderar eventos científicos, ou seja, chegar assim no topo de cargos onde, historicamente, são cargos que pertencem a homens. E esse assunto que ela mesmo, né, tratou num debate, numa palestra no Dia da Mulher, que foi feita aqui no Instituto de Química da URGS. Então, eu simplesmente, assim, só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, Nádia, por tudo que você representa para mim e para todas as mulheres da ciência. Eu conheci a Nádia em 2005, num congresso Brasil-França na área de polímeros, em Florianópolis. Na época eu era doutoranda e eu assisti a palestra da Nádia, fiquei completamente admirada pelo seu trabalho. Me lembro que na época eu conversei com o meu orientador de doutorado e eu gostaria de tê-la na minha banca de doutorado. E não parei mais de segui-la, porque depois eu vim para o Rio Grande do Sul fazer pós-doutorado sob sua supervisão. E eu conheci a Nádia, líder de grupo de pesquisa, pesquisadora, professora, amiga, que me deu total liberdade para eu atuar no pós-doutorado, na linha de pesquisa que eu me sentisse mais confortável, que foi muito importante nos momentos que eu precisei me ausentar para fazer processos seletivos, que apontou caminhos, que foi também uma conselheira quando poderiam surgir momentos mais desafiadores na carreira. E ela é aquela pessoa que mesmo depois, quando eu acabei me tornando sua colega de trabalho, ela é aquela pessoa que eu procuro quando tem desafios, né, dentro da gestão, dentro da carreira. Então, a Nádia, para mim, representa uma tutora, uma líder muito importante, não só cientificamente, mas politicamente. E tenho certeza que todos que passam pelo grupo de pesquisa da Nádia, que trabalham com ela, têm essa percepção da pesquisadora íntegra, da profissional competente e da amiga que a Nádia acaba se tornando de todos nós que passamos pelo seu grupo de pesquisa. Então, esse vídeo também é para te agradecer, Nádia, por tudo que talvez tu não perceba que tu fez e que tu faz por todos nós. Muito obrigada. Olho para as pessoas hoje e vejo como estão bem, e como aprenderam, e como conseguiram crescer, e como estão felizes. E é a pura verdade. Então, eu acho que essa é a parte mais dignificante da carreira científica, é a formação de pessoas. É como que tu consegue transmitir todos os teus conhecimentos e construir juntos, né, junto com as pessoas, um conhecimento novo, e depois ver as pessoas saberem mais, terem mais competência, conseguirem trabalhar bem, conseguirem se colocar, conseguirem ficar felizes e gostar de fazer ciência. Então, essa foi realmente a parte que mais me dá prazer, que mais me
me dá alegria. E pode ter certeza que tu contribui muito, né, com a vida dos teus alunos, das Meu nome é tuas Andreios, eu estou na iniciação científica com a Nádia faz 1 ano e pouquinho já, e eu curso biotecnologia. Eu estou aqui para dizer o quanto a Nádia é incrível, que por mais que ela tenha muitas tarefas para fazer, ela tem muita atividade, ela sempre consegue dar um pouquinho da atenção dela pra gente, e para mim isso faz muita diferença, porque faz com que eu me aproxime mais e tenha vontade de querer continuar trabalhando, querer continuar seguindo na carreira acadêmica para poder ter, tipo... Eu me inspiro um pouco nela porque, tipo, faz eu querer ter a vida que ela tem, mais ou menos assim. Digamos que o jeito que ela lida, as coisas que ela, tipo, os problemas que ela tem, pelo que ela demonstra, ela consegue lidar muito bem e é feliz ainda. E, tipo, pra mim isso é, tipo, um objetivo de vida e eu quero que ela seja muito feliz. E meus parabéns para ela por ser a pessoa que ela é e continuar sendo assim, e que se precisar de alguma coisa a gente vai estar sempre aí para ela. Eu queria começar agradecendo pelo tempo que eu passei já no laboratório. Tem sido muito bom, eu tenho aprendido muita coisa. No início eu tinha um pouco de medo de trabalhar no laboratório de química, por não saber tanto, por achar meio difícil. Hoje em dia eu fico muito feliz de estar trabalhando no laboratório contigo, com o pessoal. A tua forma de ensinar tem ajudado muito, me ajudado muito, porque é uma forma muito amigável, então eu acabo não tendo medo de tirar dúvidas ou de fazer algumas perguntas. Isso tem ajudado muito para mim aprender tudo que eu já aprendi. Então, por isso até escolhi fazer uma TCC contigo. Eu tenho gostado muito também, meu tema eu gostei bastante, estou gostando de fazer. Estou gostando de ter como uma tutora do meu TCC, então eu só tenho a agradecer por esse tempo no laboratório e pelo carinho e conhecimento que tu tem. Meu nome é Leonardo, eu sou IC da Nádia há pouco tempo, mas nesse pouco tempo de convívio já deu para perceber que ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é totalmente acessível, ela está sempre tentando buscar o desenvolvimento do aluno. Isso é um diferencial muito grande, né? Eu espero ter muito mais tempo para passar com ela, para aprender muito mais com ela, porque ela é uma pessoa que com certeza tem muito a ensinar aos outros. Prof, eu queria agradecer por ter me acolhido no laboratório desde 2015, né? Já são 8 anos trabalhando juntas e cada vez eu sinto que eu tenho mais coisas ainda para aprender contigo. Às vezes, tu acredita mais no meu potencial do que eu acredito e sempre me incentiva a dar o meu melhor e a sonhar alto. Então, muito obrigada por tudo. Olá, eu sou a Aliara e eu tenho o imenso desafio de, em 1 minuto, fazer uma mensagem de agradecimento à professora Nádia Silveira. A Nádia é uma mulher guerreira, uma mulher que é avó, mãe, cientista, professora, pesquisadora, uma mulher única, uma mulher que nos inspira, uma mulher que, como diria Barack Obama, se o mundo fosse governado por mulheres, certamente nós teríamos uma melhora no padrão de vida. Então a Nádia, ela representa tudo isso para nossas vidas. Ela é como um divisor de águas, na qual nós, como estudantes, quando temos contato com ela, permitimos expandir a nossa visão de mundo para muito além dos tubos de ensaio e dos copos de Becker do laboratório. A Nádia é progressista. A Nádia é uma pessoa encantadora. É uma honra imensa fazer ciência com a Nádia Silveira. Muito obrigada. Eu sou Diana, doutoranda da professora Nádia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora Nádia desde o primeiro momento, desde o momento em que ela aceitou a me orientar. E não poderia ser outra pessoa, não poderia ser em outro momento, ter ela como orientadora. Por termos passado por uma pandemia e ainda estarmos juntas na luta para poder fazer ciência. Mulher como a professora Nádia, pesquisadora, humana, não tem igual. Obrigada, professora Nádia, por todos os momentos. A professora Nádia é o tipo de orientadora que enxerga cada particularidade dos orientandos dela, fazendo que a gente desenvolva nosso potencial a fim de exercer o nosso melhor como cientistas. Ela ajuda a formar profissionais que exercem com excelência suas atividades. Ela sabe nos preparar para a vida profissional e pessoal.
uma orientadora humana e didática. Que bom seria se todos os professores e orientadores fossem assim. Prof, que sigas formando e capacitando os jovens cientistas que, assim como eu, querem mudar o mundo através da educação. Vida longa à nossa rainha. É muita gente mesmo que com certeza fez parte, faz parte, contribui e nos tornou cientistas, as professoras, enfim, quem somos hoje, né? E fora as oportunidades mil que surgiram ao longo da nossa. Só um detalhe, Gisele, quem se torna é a própria pessoa, né? O orientador só desorienta um pouco para dar uma balançada. Não, com certeza, a gente sempre fala que orientador é desorientador, né? Mas é com a orientação, ou talvez essa balançada toda, que nos constitui o que somos hoje, né? E claro, a gente precisa correr atrás, mas um estímulo, né? Uma força não existe, não adianta. E o conhecimento também, né? Então, saber transmitir o conhecimento, passar para nós, eu acho que é algo fantástico. E nas tuas horas de lazer, Nádia, o que tu tem feito hoje? Pois é, eu pratico há mais de 30 anos uma arte marcial chamada Aikido, continuo praticando e eu tenho como lazer principal a prática do Aikido. Claro que eu também gosto de olhar filmes, gosto de passeios culturais, gosto de cinema, né, ou, enfim, ler livros. Sou muito curiosa com outras atividades, mas o que mais me estimula é a prática do Aikido. Até porque faz muito tempo que eu pratico, inclusive eu dou aulas nas sextas-feiras à noite para a turma aqui na nossa academia, dou aula de Aikido. Então é uma forma de movimentar o corpo também, né? Nossa. Não, tu sempre foi uma mulher, tu é uma mulher linda, né? Uma mulher que se cuida do corpo, cuida da mente, né? Então é importante a gente fazer alguma atividade, né? E há anos tu trabalha tu desenvolve o Aikido e isso é muito legal. Traz disciplina, né? Concentração, foco. Exato. E também um tempo ali para ficar fazendo uma coisa diferente, né? Tu citou aqui também ao longo da nossa conversa que Marie Curie foi uma das cientistas lá no início, né? Hoje, né? Eu imagino que a Marie continue, né? Porque eu acho que ela é uma mulher que inspira tantas outras, a mim, tantas outras mulheres. Mas quais são as mulheres que te inspiram atualmente, né? Na atualidade? Eu tenho conhecidas, né? No Brasil todo que trabalham com ciência e que tem uma atividade importante, né? Helena Nader é uma pessoa que eu acho muito importante a nível de Brasil, já foi presidente da SPPC, é muito ativa. A minha colega aqui da URGS, a Márcia Barbosa, também, que é uma pessoa extremamente ativa e muito dedicada às atividades que ela considera mais importantes, inclusive divulgação científica. Então, são mulheres que eu observo muito, certo? Eu seria injusta se não mencionasse elas, mas existem, claro, outras mulheres que acabam me dando um norte, como as mulheres que participam de política. Eu admiro muito a Manuela Dávila, por exemplo, que é uma pessoa que consegue mudar, fazer mudanças na sua atuação e que já foi candidata a prefeita Porto Alegre, já foi deputada federal. E tem outras, né, mulheres que eu considero muito interessantes do ponto de vista da atividade cotidiana, como as minhas colegas, que têm uma dedicação muito grande para a atividade docente. Então, seria injusto se eu começasse a citar muitas, porque são várias que eu admiro, mas basicamente são essas pessoas que têm uma atividade mais também externa, ou política, ou científica, ou em órgãos de ciência, certo? Nós temos também, que hoje uma mulher que é presidente, né? Então, uma mulher presidente da SPQ. Então, essas pessoas me estimulam e me fazem querer continuar trabalhando e olhando também, né? Tendo como referência pessoas que transitam em várias áreas, não só na ciência. Ai, que lindo, Nádia. Que bom que tu resgata, né? Traz essas colegas que estão trabalhando contigo, né? Ou de outras áreas também, né? Porque são mulheres que nos estimulam, como tu mesmo disse, né? E nos mostram os novos horizontes, né? Que nem sempre a gente vive numa caixinha fechada, assim, sem ter muita noção do que está acontecendo no mundo.
Mas assim, Nádia, eu gostaria de te agradecer imensamente a tua participação aqui no Química em Arte. Eu sei que o teu tempo é curto, então, assim, muito obrigada por essa oportunidade de te ter aqui. Queria deixar claro e registrado que o teu nome vai ficar marcado, já está marcado na história, não só na minha vida, mas na vida de todos os colegas, né, que tiveram a oportunidade de te ter como orientadora, te ter como amiga, né? Então, gratidão mesmo por essa oportunidade. Obrigada. Eu que agradeço, Gisele. Gostaria, então, de deixar uma palavra de estímulo às meninas que nos escutam ou que vão escutar a programação a posteriori, de que a vida é realmente uma trajetória e que a pessoa deve fazer o que ela gosta e o que ela quer. Entretanto, fazer um curso superior nos abre mais possibilidades de escolha sobre o que podemos vir a gostar e poderemos vir a querer fazer. Então, acho que essa é a mensagem que eu deixo. Não desistam de estudar, de aprender e de conhecer pessoas que já fizeram uma carreira e que possam auxiliá-las nessa caminhada, como a Gisele. Oi, chefa! Feliz aniversário, muita saúde, muita paz, muita luz. Quer dizer, luz tu já tem, né? Como a própria Maria disse. E tu espalha isso por tudo, por todos. Pela primeira vez na história do Química em Arte, eu não encaminho entrevista por completo para a entrevistada. Mas eu acho que valeu a pena, né? Surpresa. Quero agradecer imensamente a todos que participaram com seus depoimentos. Agradecer a Diana, que conseguiu pegar os depoimentos da galera que está contigo hoje. Agradecer a todos que responderam os meus e-mails. Eu mandei e-mail para quase todo mundo que eu encontrei, né? E-mail, Facebook, Instagram. Alguns não responderam porque não viram as mensagens, alguns e-mails que tornaram, enfim. Então, eu acredito que se depois eles assistirem a entrevista e quiserem deixar seus depoimentos, eles vão deixar aqui embaixo da descrição. Mas muito obrigada. Obrigada a todos que participaram para essa pequena e singela homenagem a uma grande mulher que, como todo mundo disse aqui, constitui e faz parte da vida de todos nós. Muito obrigada. Queria deixar registrado que eu tentei entrar em contato com uma galera. Então não foi escolhida esse, não. Eu mandei mensagem para todo mundo. Incansavelmente eu mandei, mas enfim. São esses que estão aí. Todos fizeram seus depoimentos com muito amor, com muito carinho. Eu sei que tu está emocionada, que tu está muito feliz. Espero que tenha gostado do presente. Desejo vida longa para você. Que você continue espalhando luz. E acredite que a rede polimérica que tu está formando, ela não está só aqui no Brasil, ela está no mundo. E é uma rede sólida, embora trabalhando e estudando a matéria mole. Tudo de bom. Feliz aniversário. Então, eu e a Yasmine, a gente estava aqui, né? A gente tinha combinado de fazer o nosso depoimento juntas. E aqui no nosso laboratório de pesquisa, onde a gente desenvolve as nossas atividades e tudo mais, a gente está sempre lembrando e relembrando da Nádia. E agora eu disse, não, vamos ter que gravar isso porque não dá para ficar, não pode ficar só entre nós, né? A Yasmine estava lembrando o quanto a Nádia é importante na nossa vida e como ela sempre estimulou a gente, que a gente era capaz de chegar onde a gente quisesse chegar. E aí a Yasmine lembrou de uma coisa que, não, vamos gravar, porque a Nádia sempre disse muito forte, repete, vamos lá. Que os alunos dela, ela sempre tinha orgulho de falar, e falava até para nos incentivar também, e era bonito de ver assim o quanto ela se preocupava e se sentia orgulhosa dos alunos estarem colocados, conseguirem ter uma carreira, conseguirem entrar numa universidade, conseguirem seguir seus sonhos e estarem colocados no mercado. E ela sempre falava isso com muito orgulho, a gente via no olhar dela, isso também estimulava a gente, né? A gente se sentia também podendo, sendo capaz, assim como os outros alunos, e até pelo incentivo e pela liderança, né, de orientadora que ela tinha, e o exemplo que ela nos passava também. Sim, não, e aí, tipo, olha quantas pessoas já se formaram, passaram por ela, todos estão numa universidade. E isso, a maioria que a grande maioria que passou por ela, né? Sim, tá quem hoje, quis, quem desejou isso, chegou, né? Eu acho que isso é legal. E que sirva de exemplo para os que estão hoje trabalhando com ela, né? Que vocês, todas essas palavras que vocês falaram, do que a Nádia significa para vocês e do quanto ela incentiva, isso é verdade, é pura verdade. Nós estamos aqui para
garantir isso, né? Mas assim, Nádia, são lembranças que eu tenho certeza que essas lembranças passaram na cabeça de todo mundo. E falar em 1 minuto realmente é impossível falar de 1 minuto da tua pessoa, do que tu fez, do que tu contribuiu e do exemplo que tu é. E hoje a gente estava comentando também, falando para as nossas orientandas que estavam aqui com a gente antes, que o que a gente é, hoje a gente reproduz muitas coisas, a gente reproduz o que tu nos ensinou, né? A tua postura, a tua dinâmica, o que a gente faz com os alunos, isso não tem preço. A Yasmin, vocês viram, né? A Yasmin sempre foi um pouco mais tímida, né? E eu já não tanto, mas eu também queria deixar isso registrado, que uma das coisas boas de ter estado no teu grupo de pesquisa, por ter conhecido pessoas maravilhosas, e Yasmin, assim, foi uma das pessoas que, foram as primeiras pessoas que me acolheu, foi uma das primeiras pessoas que me acolheu, né, nos meus maiores desesperos de fisicoquímica, principalmente quando você dá aula do Dimitris, e eu tava lembrando isso e dizendo que às vezes eu saía, chegava no laboratório e dizia, eu não sei o que ele tá falando, e aí as meninas vinham com toda a paciência e me explicavam, eu digo, meu Deus, por que ela tá me explicando? Ela tá fazendo mestrado, eu tô no doutorado. Mas é o processo, né, e isso aí faz parte da aprendizagem, eu aprendi muito, e hoje eu tô tendo a oportunidade. E o presente de Deus, que isso é um baita de um presente, Nádia, porque além de eu ter conseguimos, somos doutoras na mesma universidade. Na mesma universidade e trabalhando juntas, desenvolvendo projetos, discutindo sobre os nossos conhecimentos a respeito dos biopolímeros, da matéria mole, enfim. Nádia, muito obrigada. Eu não podia não registrar isso porque a gente estava conversando aqui uma do lado da outra e eu digo, não, vamos gravar isso e vamos ver como é que vai ficar. Se fica legal, a gente coloca. Um beijo, Nádia, gratidão e tudo de bom. Saúde sempre e a galera que tá aí se liga. Né? Estar com a Nádia não é só o conhecimento, não é só a oportunidade, mas também nos transforma como pessoas. Tchau! Querida!